Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos começar uma aula sobre divisibilidade, tá certo? Para a gente entrar no assunto e explicar as regras a vocês, a gente tem que entender primeiro o que seria esse assunto. Ó, divisibilidade não é você pegar um número e dividir pelo outro, não é assim não, tá certo? Mas o que seria o assunto? É você olhar para um número e saber se é divisível ou não. Primeiro, o que é um número ser divisível pelo outro? Vou dar aqui um exemplo. Imagine que se você pegar assim, se você pegar o 10, você pega o 10 e divide para 5. Ó, 10 dividido para 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Aí passa para cá, né? Menos 10. 10 menos 10, isso dá 0. Lembra que eu expliquei para vocês? Toda vez que o resto é 0 é porque essa divisão aqui é exata. Então, toda vez que eu tenho divisão exata, eu digo que 5, no caso 10, é divisível por 5. Quando é que um número é divisível pelo outro? Quando o resto for 0. Por exemplo, se você pegasse aqui, ó, o 10, se você pegar o 10 e tentar dividir aqui por 3, o que é que vai acontecer? Ó, 10 dividido por 3, se você fizer essa divisão, dá 3. 3 vezes 3, 9. Aí passa para cá, né? Menos 9. 10 menos 9 dá 1. Viu que aqui o resto não deu 0, né? Então, como o resto não é 0, a gente diz que 10 não divide por 3. Então, essa divisão não é exata. Aí, que é divisibilidade? É você olhar para um número e saber se ele é divisível pelo outro. Você não vai precisar dividir para saber. Apenas olhando você sabe. Como assim, professor? Quando você olhar para esse número, mesmo sem fazer a divisão, olhando para esse número aqui, ó, você vai saber se ele é divisível por 2, vai saber se esse aqui é divisível por 2, sem precisar dividir, tá bom? Então vamos lá. Quando é que um número é divisível pelo outro? Quando o resto é 0. Por exemplo, se você pegar aqui 40 e dividir por 5, ó, 40 dividido por 5, isso dá 8, certo? Se você fizer aqui, ó, 8 vezes 5 dá 40. Aí passa para cá o quê? Menos 40, não é? Ó, 40 menos 40 dá 0. Viu que o resto foi 0? Então 40 é divisível por 5. Dizer que 40 é divisível por 5, gente, é dizer que a divisão é exata. Ou seja, se eu pegar 40 e dividir por 5, eu vou ter 8 grupos de 5 e não sobra nada. Beleza? Por isso que a divisão foi feita exatamente, sem precisar sobrar nada. Beleza? Então, por exemplo, o que é que a divisibilidade aqui, ó, vai estudar? Você vai olhar para um número e saber, mesmo sem fazer isso aqui, ó, se ele é divisível por 2. Por quê? Para pensar. Imagina dividir isso aqui na mão. Esse número aqui é muito grande, ó, 90.242. Ter que dividir isso aqui tudinho para saber se é divisível por 2 é perca de tempo, tá bom? Então, existe uma regra que é o seguinte. Só olhando para aqui, dá para saber se esse número divide por 2 ou não. Depois vocês fazem um teste. Claro, se você pegar a calculadora, pegar isso aqui, ó, e dividir por 2, a calculadora vai mostrar, né? Você vai ver que a divisão é exata. Por exemplo, se você pegasse, deixa eu dar aqui um exemplo. Imagine que você pega, se você pega 25, ó. Se você pegar na calculadora aí, pegar 25 e dividir para 2, a calculadora vai mostrar o quê, ó? 12,5. Tá vendo que apareceu essa vírgula e esse 5? Então isso aqui é um número quebrado, isso aqui não é um número exato. Então, se você pega na calculadora e dividir e der um número com vírgula, então esse número aqui não é divisível por esse. Agora é diferente, ó. Se você pegasse, por exemplo, 48, se você pegar 48 e dividir por 2 na calculadora, isso vai dar assim, ó, 24. Mas por que não deu um número quebrado, professor? Porque 48 é divisível por 5. Não, por 2, né? 48 é divisível por 2, então não dá quebrado, entendeu? Então veja, eu não preciso ficar dividindo para saber quando um número é divisível por 2. E como é que eu faço? Só olhando, ó. Quando é que um número vai ser divisível por 2? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar para o final. Ó, você vai olhar para o final do número. O último dígito, final do número. Como assim? O final do número, vamos lá.
Você vai olhar o final do número e toda vez que esse número tiver essas terminações aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma cor diferente para destacar. Ó, toda vez que um número terminar em 0 ou em 2 ou em 4 ou em 6 ou em 8, você diz que esse número dá para dividir por 2. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, toda vez que o final aqui, ó, o final for um número par, você diz que dá para dividir por 2. Então veja, essas terminações aqui que eu coloquei é exatamente dizer o quê? Para dividir por 2, o final tem que ser o quê? Um número par. Beleza? Vamos botar na prática, ó. Se eu perguntasse assim para você, gente, 9.242 dá para dividir por 2? Esse número aqui dá para dividir por 2? Aí você ia fazer assim, né? Naturalmente, ó. Você ia pegar aqui, ó, na calculadora. 9.242 ia lá dividir por 2. Se você fizer essa divisão, vai dar 45.121. Tá bom? Perceba, isso aqui não é uma vírgula, tá certo? Isso aqui é um ponto. A vírgula é isso aqui, ó, esse tracinho. Veja que a divisão deu exata. Por quê? Porque 9.242 dá para dividir por 2, tá bom? Então a divisão é exata, ó, é 45.121. Mas para me saber se um número qualquer é divisível por 2, eu não preciso dividir só olhando. Eu vou olhar para o final, ó. Você sempre olha para o final aqui, ó. Olha para o final, olha para o final, para o final e para o final, ó. Toda vez que o final aqui do número for um número par, você diz que é divisível, tá bom? Então vamos lá. Onde for divisível, eu vou colocar OK. E onde não for divisível, eu vou colocar a palavra não. Beleza? Vamos lá. Ó, esse número aqui é divisível por 2? É. Por quê, professor? Porque o final dele termina no número par. Agora veja. 8.205 é divisível por 2, gente? Não, né? Porque veja que o final aqui, ó, não é o número par, é o número ímpar. Então aqui não é. Não é divisível por 2. Tá certo? Agora veja aqui, ó, 603 é divisível por 2? Olha o final dele aqui, ó. Não é um número par. Então não é divisível por 2. O número 5.004 é divisível por 2? É só olhar o final, ó. Como o final é um número par, então isso aqui é divisível por 2. No caso é, né? Deixa eu botar OK. Aqui tá OK, ó. Por quê? Porque termina em um número par. Então, se você pegar esse cara aqui, ó, esse cara aqui e dividir por 2, vai dar uma divisão exata. Esse, vê que número grande, ó. 600.008 e 201. Veja que número grande. Para você pegar esse número e ficar dividindo para achar a resposta, ia demorar muito, tá bom? Então, é só olhar o final. Como o final não é um par, veja que isso aqui é um número ímpar. Então, esse cara aqui, se você dividir por 2, dá quebrado. Por exemplo, vamos lá. Você vai lá na calculadora e coloca lá. Você coloca 608, né, 201. Se você dividir isso por 2, se você pegar esse cara aqui, ó. Vamos lá. 608.201. E se você dividir isso aqui por 2, ó, na calculadora, vai dar exatamente isso aqui, ó. 304.100, ó, vírgula 5. Por que apareceu uma vírgula? Porque isso aqui é um número quebrado, entendeu? Não é uma divisão exata, mas eu já sabia por aqui, ó. Eu não preciso dividir para saber da resposta, tá bom? Por quê? Porque como o final não é um número par, então já sei que esse número aqui não dá para dividir por 2. Por quê, professor? Porque só divide por 2 se o final deles for um número par. Então aqui, ó, não divide por 2. Vamos ver se vocês entenderam. Vamos lá, vou botar um último exemplo aqui, ó. Esse número aqui, vê que número grande. Esse número aqui, ó, dá para dividir por 2, sim ou não? Veja que não interessa o tamanho dele, eu só vou olhar para o final. O final é um número par? É. Se você pegar esse número aqui na calculadora e dividir por 2, vai dar exato. Então aqui é OK, ó. Esse número aqui, ó, é divisível por 2. Mas o que é ser divisível, professor? É você pegar um número, dividir pelo outro e o resto ser zero. Tá bom? Por exemplo, porque eu sei
que o número 72 dá para dividir para 2, ó. Por que dá para dividir para 2? Porque veja que o final é par, ó. Se você pegar 72 e dividir para 2, dá exatamente 36 e o resto aqui vai ser 0. Por que o resto é 0? Primeiro, porque essa divisão é exata, e essa divisão ser exata quer dizer que esse número é divisível por esse. Mas porque só olhando eu sei que esse aqui é divisível por esse, pelo final, tá certo? Assim como eu sei esse, eu também sei esse aqui, ó, mesmo sem fazer a divisão, ó. Por quê? Eu sei que esse aqui dá para dividir por 2, porque o final dele, ó, é um número par. Beleza, gente? Então, quando a questão perguntar assim, ó, indique a alternativa onde os números são divisíveis por 2. Aí você vai olhar para o final, ó. Se o final for par, ok. Se o final for ímpar, é porque não divide. Faça o teste. Tenta dividir isso aqui na calculadora. Isso aqui com certeza vai dar uma resposta quebrada com vírgula. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.